Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma palavra de fé para abençoar você e a sua família. E se você puder compartilhar esta mensagem com outras pessoas, se você está ouvindo essa palavra pelo rádio, divulgue essa frequência para as pessoas aí da sua cidade, para sintonizar esse horário e nos ouvir. Caso contrário, temos a opção pelo Spotify. Agindo Deus, quem impedirá, também está em várias plataformas digitais, uma delas o Spotify. E também no nosso canal no YouTube. youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Se inscreva no nosso canal, dá o seu like, compartilhe essa mensagem. E essa palavra que eu trago aqui de manhã pelo rádio, ela também é colocada em nosso canal no YouTube e as demais plataformas digitais. Beleza? Gente, antes de eu entrar na palavra, quero fazer um convite para você. Nós estamos no mês de janeiro de 2024, né? E todos os domingos estamos nos reunindo no presencial, aqui em Curitiba. Exatamente, estando em Curitiba, ou próximo daqui, vem com a gente, todo domingo, 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha aos domingos, no presencial com a gente, adorar ao Criador. Vamos entrar na palavra. Eu estou aqui numa série que eu comecei a semana passada, ontem eu já reiniciei, e hoje eu vou continuar mais uma parte aqui. Estamos falando um pouco da história nesse grande líder Neemias, e hoje eu vou dar prosseguimento porque ontem eu acabei dizendo sobre a importância de entender que Deus não despreza a potencialidade humana, ou seja, o possível é conosco, o impossível cabe a Deus. Então tem muita coisa que você vai conseguir porque você vai ter que fazer a sua parte, ok? Agora, aquilo que você não pode, aquilo que você não alcança, Deus alcançará para você, ou seja, o impossível. Mas o possível você tem que fazer. Nós paramos aqui falando sobre o estado de espírito diferente de Neemias. Estamos analisando o capítulo 1 e 2 do livro de Neemias. E que fez com que o rei percebesse que havia algo de anormal. Daí o rei fez a seguinte indagação para Neemias: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Neemias capítulo 2, verso 2. Por essa observação do rei, a gente percebe que ele tinha consideração pelo seu serviçal. Por isso, interessou-se pelo que acontecia com Neemias. Vou fazer uma pergunta aqui, aliás, várias. Como você é em seu ambiente de trabalho? Só vive de cara emburrada e reclamando da vida? Se agir assim, como espera que o seu superior se interesse pelo seu problema? Como o seu chefe ou o seu superior saberá que você está enfrentando lutas se você vive todo o tempo de cara feia, reclamando, resmungando e de mau humor? Como alguém dará crédito à sua queixa, aos seus problemas, se tudo o incomoda e perturba? Não tem como. Não tem como. Pessoas que têm essa característica aqui geralmente não prosperam nos seus negócios. Mas eu vou fazer uma conjectura positiva agora. Mas experimente ser um funcionário, um colaborador assíduo, prestativo, uma pessoa positiva, alegre, que se relaciona bem com seus colegas de trabalho, e verá que todos perceberão quando o seu estado de humor se alterar por causa de algo que venha perturbá-lo. Muitos lhe perguntarão o que há, e alguns até lhe oferecerão ajuda. Por quê? Por que essa diferença? Porque você é uma pessoa alegre, motivada, com quem os outros gostam de estar e conversar. Meu amado e minha amada, quem planta amor, compreensão, solidariedade, atrai isso para si. Agora, quem planta ressentimento, crítica, desafeto, atrai o mesmo. É a lei da semeadura em ação. Só podemos colher o que plantamos. Além disso, Neemias percorreu um longo caminho até Jerusalém. Chegando lá, vistoriou pessoalmente o estado da cidade, a fim de avaliar melhor o que precisava ser feito. Reuniu os trabalhadores
e determinou as funções. E ele mesmo trabalhou muito para a reedificação dos muros que estavam em ruínas. Ele, Neemias, deu tudo de si em meio ao cansaço e à grande oposição dos samaritanos. Neemias acreditava no favor de Deus e não quis desperdiçar aquela oportunidade. Antes, trabalhou muito, fez tudo o que podia e deixou o impossível com o Senhor. Então, essa frase aqui, anote aí, você que gosta de anotar. Seja humilde diante de quem pode ajudá-lo. Sabe por quê, gente? Esse aqui é outro segredo da vitória, é a humildade. Ela é um dos gomos do fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito em Gálatas 5:22 fala justamente, a gente fala gomo porque são várias palavras. É como único fruto. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a laranja. É uma laranja que tem vários gomos. Depois que eu falei essa palavra gomos como fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22. Agora, em Provérbios 15:33 diz assim: diante da honra vai a humildade. E Provérbios 29:23 diz: o humilde de espírito obterá honra. Então, quem precisa de um favor deve pedir com humildade. Vir por baixo, mostrando que está em uma situação difícil. Afinal, não existe coisa pior do que gente metida à besta, arrogante e prepotente, que acha que os outros são obrigados a servi-la na hora em que ela quer e como determina. Neemias agiu com humildade diante do rei, o rei Artaxerxes, e conseguiu o que desejava, ir a Jerusalém para reconstruí-la, levando consigo os recursos materiais necessários para a sua empreitada. Então, amado e amado ouvinte, para alcançar o que desejava, Neemias reconheceu a autoridade do rei e mostrou-se submisso à vontade do monarca, quando explicou a causa de seu abatimento. Ele disse assim: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Neemias capítulo 2, verso 3. Só depois que o rei lhe perguntou como podia ajudá-lo e de orar a Deus, Neemias fez seu pedido a Artaxerxes: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Você notou aqui, ouvinte? Você está prestando atenção no que Deus está falando? Note que Neemias foi humilde e sábio. Olha só, humilde e sábio. Ele não saiu fazendo o seu pedido de qualquer maneira. Primeiro, reconheceu que o rei tinha poder para aprovar ou vetar seu pedido. A aprovação seria por graça, um favor imerecido e misericórdia. Daí, Neemias ter evocado novamente um quadro de destruição ao referir-se a Jerusalém como a cidade dos sepulcros de seus pais. Quem detém o poder não gosta de sentir-se ameaçado. Aquele que tem autoridade não vê com bons olhos um subalterno que lhe exija algo. Não gosta de ser questionado por qualquer um ou de qualquer maneira. Quem deseja algo precisa aprender a pedir da maneira correta, para que consiga o que deseja. Até com o Todo-Poderoso é assim. Deus mantém o soberbo à distância, mas o humilde acha graça aos seus olhos. Foi o que constatou o salmista: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 138, verso 6. Então a gente percebe aqui que o rei Artaxerxes conhecia a integridade de Neemias, sabia quem este era. Tinha certeza de que aquele seu servo não estava mentindo, que sua tristeza e necessidade eram reais. Agora veja o resultado. Então o rei me disse:
estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Neemias capítulo 2, verso 6. O rei então liberou Neemias de suas funções para que este pudesse ajudar o povo em Jerusalém. Por que, gente? Por que isso aconteceu? Porque Neemias era humilde e sábio. Era um homem de bom serviço ou um bom serviçal, sempre pontual e bem disposto. E não tinha o hábito de reclamar e muito menos murmurar. A pergunta é: como você deseja conquistar vitórias se não tem vivido na integridade, mas na mentira? É impossível. As armas do cristão são a verdade, a justiça, o amor, o evangelho da paz. É preciso dar bom testemunho, ser uma pessoa íntegra, amável, respeitável. Não adianta apenas pregar as boas novas, é necessário viver em conformidade com a palavra de Deus. Só assim o cristão abençoará seu próximo e alcançará o coração das pessoas. Além disso, para vencer, você precisa ter discernimento e sabedoria para reconhecer a oportunidade que Deus lhe dá e não fazer besteira. Não tomar uma atitude impensada e desperdiçá-la. Às vezes, Deus escancara a porta para alcançarmos a bênção. No entanto, se bobearmos, jogaremos tudo fora. Você precisa perguntar a Deus: e agora, Deus, o que eu faço? Ele lhe dará a resposta. Foi assim que agiu Neemias e ele não foi frustrado. E eu concluo para a gente orar. No caminho da vitória há empecilhos. Amanhã eu prossigo essa história de Neemias que muito nos ajuda e nos ajudará nesse ano de 2024 a fazer a coisa certa. Fazendo o possível, Deus fará o impossível. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma pérola de sabedoria, por mais um ensinamento em que nos instrui a mantermos a nossa humildade e também sermos sábios. Ajuda a todos nós. Ajuda este amado e esta amada pessoa que acabou de ouvir esta reflexão. O meu desejo, Senhor, é que todos possam estar entendendo a palavra, compreendendo e venha colocar em prática esses ensinamentos, para que essa pessoa tenha uma vida abençoada, feliz, saudável. Abençoa, Senhor, a família, abençoa os projetos deste ouvinte, abençoa, meu Pai, os projetos de vida, os sonhos, os planos, e que esse ano seja realmente o ano que estamos profetizando, o ano do extraordinário de Deus. Que o extraordinário venha acontecer na vida de cada um de vocês que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Os enfermos sejam curados, os tristes venham se alegrar, e aquele que precisa de uma provisão financeira, a porta venha se abrir, numa forma de um trabalho, de uma promoção no emprego, ou essa pessoa que montou o seu próprio negócio, é um empreendedor ou empreendedora, que seja uma semana de prosperidade, seja uma semana de abundância, e seja realmente um ano promissor para esta pessoa. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.